Olá, gente, boa tarde. Eu estou aqui numa tarde, inclusive muito bonita por sinal, e resolvi trazer um tema super importante. Eu sei que todos os temas são importantes, mas esse tema especificamente as pessoas têm pedido muito, as pessoas têm perguntado muito, e são poucos os lugares que falam sobre esse tema, que é a questão da depressão infantil. As pessoas falam muito da depressão juvenil, da depressão nas pessoas que são adultas ou nas pessoas de terceira idade, mas é muito difícil falar sobre essa questão da depressão infantil e o tanto de sofrimento que nossas crianças têm passado, que têm sofrido por conta dessa situação. Às vezes você pode achar que o seu filho ele está com rendimento ruim na escola por algum motivo escolar, e às vezes pode ser uma depressão. Às vezes o seu bebê tão pequeno e pode estar sofrendo de depressão. Como é que você consegue perceber isso? Como é que você consegue identificar? Como é que você consegue pensar a respeito disso? Sendo que na correria, nas situações do dia a dia, às vezes a gente não percebe essas coisas. A convivência, muitas vezes, acaba sendo muito limitada. Os pais trabalham, às vezes não ficam muito tempo com seus filhos, então é muito complicado de você perceber quando essa situação acontece. Então eu quero falar um pouco aqui nesse vídeo, de uma forma breve, de uma forma objetiva, quais são os sinais mais comuns e o que você pode fazer se você perceber que seu filho apresenta esses sinais. O que não pode é permitir que essa doença aumente, amplie, evolua e você acabe tendo um prejuízo na vida do seu filho, ou permita que isso aconteça, sendo que ele pode ter um tratamento adequado, ele pode ter um processo de tratamento adequado sobre tudo isso. Então, uma coisa que você já tem que entender, né? Todo o processo de depressão significa que algum gasto emocional ou algum processo de dificuldade de produção química ou alguma alteração neurológica pode ter ocasionado. Então é difícil da gente dizer exatamente o motivo sem estudar, sem avaliar cada caso. A gente precisa saber qual foi o motivo que ocasionou. Então não pense que a depressão ela é apenas por uma única situação ou motivo. Podem acontecer por N fatores. Por isso que é importante você levar num pediatra ou num profissional da psicologia para conseguir avaliar, para conseguir perceber o que acontece. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, geralmente os consultórios de psicologia já recebem crianças para avaliação. Conseguem pelo menos entender o que está acontecendo, direcionar para os profissionais que vão fazer parte aí do processo de tratamento. Mas se você tem um pediatra, se você já acompanha seu filho com um pediatra, também pode levar o que está acontecendo com seu filho para que seja estudado o movimento acontecendo aí, tudo, né, tudo que está acontecendo, verificar tudo que pode ocorrer na vida aí do seu filho e ver o que está fora. Então, alguns sintomas que você precisa ficar realmente muito atentos. Eu sei que é muito comum os pais trabalharem muito e não conviverem, às vezes, diariamente aí com seus filhos. Então, às vezes, quando você convive no final de semana, você não percebe as alterações. Então, vamos prestar atenção aí nas alterações para a gente poder ajudar as crianças no momento certo, na hora certa, para que a doença não se amplie, tá bom? Primeiro sintoma, desânimo, tristeza. Infelizmente, algumas crianças, elas não demonstram tão claramente essa tristeza, são mais quietas, ficam mais no cantinho, sem querer brincar com outras crianças, sem ter muito ânimo, sentem muito cansaço, muito sono. Isso pode ser um sintoma de depressão. Crianças que não se animam para passear, que não sentem alegria, às vezes são muito, até mesmo choronas, choram muito, e não é por birra, não é por algum motivo aparente, às vezes é reflexo de uma depressão. Outro motivo muito claro são as alterações na hora de fazer provas, na hora de estudar. Tem crianças que, por conta dessa área escolar, deixam evidente o gasto emocional, o gasto mental, que um provável curso aí de depressão possa trazer, né? Então fiquem atentos quanto a isso. Outra coisa é quando você vê uma criança rejeitando muito, de repente a família, rejeitando o pai, rejeitando a mãe, rejeitando a casa, a cama, rejeitando tudo. Essa criança pode estar, através desse movimento mais inquieto, mostrando que ela não está bem.
Outro sintoma muito comum, a criança apresenta alterações de sono, alterações de alimentação muito grandes. Fique atento, algumas crianças inclusive têm incontinência urinária ou defecam na roupa também por conta de depressão. Porque a criança com depressão pode perder um pouco desse controle muscular, então é importante você ficar atento. A criança que tem dificuldade de fazer amizade ou de verbalizar o que está sentindo. Ah, mas e as crianças pequenas? Perceba através do comportamento, do gesto, porque ela pode demonstrar o que está acontecendo com ela. Os motivos, infelizmente, nossas crianças têm muitos, né? Famílias completamente desestruturadas, processos que às vezes vêm desde a gestação, porque a criança ela tem uma memória desde a gestação, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso, porque às vezes as pessoas acham que o bebê nasceu e que a partir do nascimento é que começa a contabilizar a memória. Não, gente. A criança quanto feto, a criança no processo gestacional, ela já apresenta numa quantidade de tempo um início de armazenamento de memória. Então, às vezes, a depressão vem de processos que a mãe passou. A mãe passou nervoso, chorou muito, sofreu algum tipo de agressão, de decepção, de tristeza. Tudo isso pode ter sido refletido para a gestação. E a criança nasceu com esse gasto emocional. Ela pode não saber o que aconteceu, mas ela sentiu que a mãe passou por algo difícil. E isso, de alguma forma, alterou o processo de desenvolvimento dela. Então, vamos prestar atenção, vamos fazer uma campanha para ajudar nossas crianças. O volume de crianças tomando, inclusive, medicamento antidepressivo é alto. Eu sei que as pessoas não falam muito disso, mas a gente precisa ter essa informação. E muitas vezes é alto justamente porque os pais não percebem no início. E o gasto vai aumentando e aí chega num ponto tão grave que precisa da medicação para normalizar. Então tomem cuidado, vamos olhar mais para as nossas crianças, vamos prestar mais atenção com as nossas crianças, para que elas, quando se tornem adolescentes, o processo depressivo não está tão grave, que elas comecem a ter sintomas até mesmo de tentativas de suicídio, de outras situações bem graves. Toda depressão, gente, começa pequenininha e, se não for tratada, se torna algo muito grave. Então vamos cuidar das nossas crianças para que isso não aconteça. Tá bom? Se você tiver dúvidas, depois pode fazer perguntas, o que eu puder orientar será um prazer. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você meu canal no YouTube e o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato, eu faço questão de poder orientar na medida do possível, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.